terminando aqui, eu já vou liberar a lista, né? A segunda lista da semana. Gente, inclusive, eu tô achando que quinta-feira eu vou aplicar um simulado para vocês, tá? Quinta-feira, que vai ser o 6º simulado SAIS, certo? 2025. Tá um nível bem legal. Eu vi o simulado. Eu achei, sim, Gilzinha, amanhã, viu? Já libero amanhã cedo. Vai, mas vou liberar de manhã cedo, Gilzinha. Então, assim, umas 6 horas, mais ou menos, da manhã eu já libero, e aí vocês ficam para fazer o dia todo. Eu não vou ficar fiscalizando, não. Tipo, ai, você tem que fazer de tal horário até tal horário. Não. A prova tem 5 horas para fazer, certo? Então, vocês vão ter que separar ali aquelas 5 horas e fazer. Então, por exemplo, comecei 8 da manhã, então conta 5 horas. Pô. Então, 13 horas tu tem que estar encerrando a prova, entendeu? Ok? Aí você que escolhe o horário de fazer. Agora, quer uma dica, gente? Simulado não se faz no final do dia, infelizmente. Tem que ser uma das primeiras atividades. Se não for a primeira atividade do seu dia, tem que ser uma das primeiras atividades. Se ligou? Porque aí o resultado ele fica o mais próximo da realidade mesmo, né? Até porque no dia do Enem mesmo, ninguém aqui vai pegar uma lista de 400 questões e fazer antes da prova, porque ninguém é louco, né? Para não chegar lá extremamente cansado, porque senão aí você chega exausto, não adiantou de nada. Se ligou? Mas vamos lá para a gente poder resolver, ó. Galera, esse tipo de questão aqui, que é questão de função trigonométrica, o pessoal morre de medo desse tipo de exercício no Enem. Aí você vai no YouTube assistir algumas resoluções ou algumas opiniões de alguns professores falando, aí eles ficam tipo, ó, esse tipo de questão aqui é extremamente difícil. Meu Deus, se você não acertar, você se lascou, ou então, se você acertar esse tipo de questão e errar uma outra face, você se lascou porque vai perder nota, não sei o quê. Mentira, gente. Não tem essa, tá? Isso aqui é um tipo de questão fácil, porque trigonometria no Enem não tem nenhuma, assim, ser bem sincero, não é, tem que lembrar, Enem não é concurso militar. Se fosse um concurso militar, aí eu diria para vocês, caraca, realmente, função trigonométrica, a parte de trigonometria, meu Deus, é o cão. Mas Enem, ou vocês vão perceber agora que não tem nem segredo. Por isso que a gente nem perde tempo estudando trigonometria no triângulo retângulo, porque é perca de tempo para o Enem. Porque vejam só, olha a questão aqui, diz assim: a pressão arterial de um indivíduo foi monitorada ao longo de 3 horas, os valores obtidos foram utilizados para compor o seguinte gráfico. Nele, a pressão arterial P do indivíduo, medida em milímetros de mercúrio, é dada em função do tempo T em hora. De acordo com o gráfico, a pressão arterial desse indivíduo variou de 90 a 150 milímetros de mercúrio, apresentando uma amplitude de 30 milímetros de mercúrio. A expressão algébrica que representa a pressão arterial P de T desse indivíduo é qual? Tudo isso aqui que ele falou em cima é perca de tempo. Tu vai fazer o seguinte, viu esse tipo de gráfico, que inclusive a gente dá o nome a ele, Feitosa, de senoide. Isso aqui é uma senoide, que é o que a gente chama de função periódica, porque ela se repete. Todo mundo que está aqui consegue perceber que ela se repete, ó, porque ó, ela sobe, desce, atinge isso. Depois ela se repete de novo. Deixa eu pegar outra cor. Aí ela sobe, desce, chega no ponto. Aí ela sobe, desce, então ela está se repetindo. Se ela se repete, a gente chama isso aqui também de função periódica. Aí ele está te perguntando qual vai ser a expressão. Aqui travou, gente? Aqui não travou, não. Na minha segunda tela tá normal. Alô, alô, alô? Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Tá normal, né? Certo, ok, massa. Vamos lá, então, ó. Funçãozinha periódica. O que a gente tem que fazer é o seguinte: olhar o gráfico e perceber se ele está subindo ou se ele está descendo. Feito, ó, se a tua for até a minha hoje de manhã estava impossível de mexer, tá? Se for até estava impossível. Ela melhorou agora já. Depois, inclusive, que eu acho que se não me falta a memória, eu reiniciei os equipamentos. Não lembro. Não sei se fui eu, se foi a Aline, enfim. Mas a primeira coisa que tem que olhar aqui, Feitosa, é se o gráfico ele começa subindo ou se ele começa descendo. Olha para cá, gente. O início do gráfico não é aqui. Todo mundo consegue entender que o início do gráfico é isso aqui que eu estou pintando de vermelho? Sim ou não? Sim, né? Me digam aí, o gráfico ele começa subindo ou ele começa descendo? Como é que esse gráfico aqui ele começa? Subindo. Subindo. Murilo, tu já respondeu metade da pergunta. Por quê? Se o gráfico começa subindo, isso aqui a gente está falando de uma função
do tipo seno. Porque vocês lembram que a gente estudou as principais funções trigonométricas no triângulo retângulo. Quais eram as três que a gente estuda no triângulo retângulo? Relações trigonométricas, seno, cosseno, tangente. Perfeito. Aqui, cara, em termos de função trigonométrica, a gente só vai estudar duas no Enem. Olha como nós somos sortudos, né? Porque, velho, quem presta SpaceX, EFON, AFA, tem que estudar função seno, cosseno, tangente, cotangente, cossecante, secante, tudo isso, e ainda precisa estudar todas as funções de arco, que são diferentes. Então, assim, a gente está no mundo ideal para eles, né? Então, veja, a gente vai estudar sempre duas. A gente vai estudar a função seno e a função cosseno. A função seno, como é que eu faço para identificar que é um determinado gráfico trigonométrico, ele se refere a uma função do tipo seno? Se ela começa subindo. Se ela começa subindo, descendo. Portanto, se ela começa descendo, ela vai ser o quê? Adivinhe. O contrário do seno. Muito bem, cosseno, pô. Ó. Ela é uma função cosseno. Então, se ela começou subindo, é seno. Aí eu venho nas alternativas e olho. Essa daqui, por sorte, só tem função do tipo seno. Mas ela poderia sim ter função do tipo cosseno, tá? Aí você precisa tomar cuidado. A primeira coisa é essa, ver se ela está subindo ou descendo. Subindo seno, descendo, cosseno. Agora a gente precisa observar onde é que ela começa. Percebam, estão vendo o zero que está aqui? Sempre que o gráfico vem assim, meio doido, meio amalucado, meio mal feito, eu gosto particularmente de colocar aqui, ó, rente ao zero, o eixo X, tá? Ó, botar o eixo X aqui bem rente a ele, tá vendo, ó? Cadê? Muito bem, massa, ó. Vocês estão vendo aqui? Eita, meu Deus, botei todo mal feito, não foi? Todo mal colocado. Pronto, acho que aqui agora tá. Pronto, beleza. Vocês perceberam aqui que eu botei, ó, o eixo X bem rente ao zero. Aí eu vou fazer a mesma coisa, pô, com Y, ó. Eu vou botar bem rente aqui, tá vendo, ó? Aí, massa. Beleza? É porque essa minha ponta aqui tá muito grossa, viu? Estou achando muito grossa. Deixa eu dar uma afinada nisso aqui. Porque ficou feio. Muito ruim. Agora sim, muito bem. Agora eu tenho, olha aqui, Murilo, se liga, velho. Eu tenho agora, bicho, o eixo X e tem o eixo Y, tá vendo, ó? Aí agora, ó, aqui na intersecção entre eles é o zero, tá vendo, ó? É o zerinho. Aí agora eu vou me perguntar o seguinte: a função seno, ela tá começando em que valor ali? Qual é o valor que ela inicia? 120. Muito bem, 120. Então, consequentemente, a gente vai ter que ter uma função mais ou menos desse tipo aqui, ó. Vai ter que ter um seno de um determinado ângulo, que eu não sei. Como eu não sei que ângulo é esse, eu vou chamar de x. Então, vai ser um seno de um x qualquer ali. Beleza? Só que esse seno, como ele começa em 120, ó, ele tem que estar somado com 120. Todo mundo entendeu isso? Sempre é isso, prof. Sempre. Então, vamos supor, se ela começasse em 90, seria o seno somado a 90. Se ela começasse em menos 80, era o seno menos 80, porque esse início dele significa que ele está sendo somado ou subtraído em um determinado valor. Aí eu venho nas alternativas e analiso. A letra A, até agora, pelo que a gente observa, é possível ser a nossa resposta? Sim ou não? Sim. A letra B, é possível ser a nossa resposta? Não, então eu já posso remover, olha. Aí, a letra C, é possível ser a nossa resposta? Sim. A letra D, é possível? Por que essa determinação do seno subindo e sendo e cosseno descendo? Miguel, porque você vai perceber o seguinte, no ciclo trigonométrico, ó, você tem um ciclo trigonométrico que está aqui. Aí você vai ter o eixo X, o eixo Y. Aí a gente precisa lembrar lá das nossas aulinhas de ensino médio, que a gente lembrava que o professor dizia assim, que quando você tem o cosseno, ó, cosseno tá com sono, ó, cosseno com sono. Quem tá com sono normalmente está deitado ou normalmente está em pé? Com sono, deitado, né? Então, ó, o eixo X que está deitado é o eixo dos cossenos. Olha, seno sem sono. Quem está sem sono está em pé. Então, esse eixo que está em pé é o eixo dos senos. Então, percebam, aqui, ó, nessa linha daqui e nessa linha daqui, que eu vou pintar, sei lá, de azul,
Ó, então, na linha verdinha, verde água, eu vou representar os valores do cosseno. Enquanto ali, no X, ou no que está azulzinho, eu vou representar os valores do seno. Perceba, Miguel, se eu marco um ponto aqui, ó, perceba, viu? Se eu marco um ponto aqui, ó, assim. Tu concorda comigo que o cosseno deste ponto vai ser esse negocinho verde que eu botei aqui? Esse tracinho verde na vertical? Enquanto o cosseno não vai ser isso daqui, ó, esse tracinho. Agora, ó, Miguel, se eu aumentar esse ângulo, perceba, eu aumento para cá, tá, Miguel, ó? Porque o ângulo no ciclo trigonométrico, ele vai crescer no sentido anti-horário, tá? Ele cresce no sentido anti-horário. Então, perceba, aqui eu tinha esse ângulo pequenininho. Aí, vamos supor que eu bote um ângulo aqui, ó. Aí, perceba esse ângulo aqui agora, Miguel, olha. O ângulo tá bem grandão, né? Então, tu botou um ângulo maior. Aí, com um ângulo maior, o que foi que aconteceu com o seno? Ou, o que foi que aconteceu com o cosseno? Ele aumentou ou ele diminuiu? Me diz aí. Olha para cá, para o que a gente fez. O inicial era esse verde. O verde estava com um ângulo bem pequenininho. Tá vendo que ele estava com um ângulo bem pequenininho? E ele ficou com esse valor bem grandão. Aí, quando eu subi o ângulo, o que foi que aconteceu com esse valor tipo, do cosseno? O cosseno voltou, o cosseno foi para frente. Ele aumentou, ele diminuiu. Não, olha para cá, Miguel. Porque ó, você tinha basicamente no começo o cosseno valendo este tamanho todinho aqui, tá vendo? Ó? Era esse tamanho. Agora, olha o que foi que aconteceu, Miguel. Vai daqui até aqui, pô, olha. Diminuiu, não foi? Ah, foi. Eita, porque aqui não apareceu não, viu? Aumenta o ângulo e o seno, muito bem. É isso, aumenta o ângulo e o seno e o cosseno diminui, perfeito. Tá certo? Deu para entender por que, que o cosseno ele tem que decair enquanto o seno tem que aumentar? Porque vai dependendo desse ângulo. Quanto maior esse ângulo, esse cosseno tem que ser menor. Vocês sabem por quê, gente? O seno e o cosseno são inversos. Porque a gente tem uma relação fundamental na trigonometria. E a gente diz assim, que se você pegar o seno de qualquer ângulo, elevar esse seno ao quadrado e somar com o cosseno desse mesmo ângulo ao quadrado, essa soma tem que dar no máximo 1. Então, não pode passar de 1, tá? Inclusive, a gente costuma dizer, aí, e se for, cadê? Se fosse o cosseno, seria menos 120? Não necessariamente, Miguel, não. Poderia ser mais 20, mais 120 também, viu? Aí, porque esse 120 seria o início dele. A questão é que se fosse cosseno, a cara do gráfico seria assim, ó. Tu entendeu isso? Ó, seria esse verde. Porque perceba, o seno ele não começa subindo, aí nesse caso o cosseno ele viria descendo para cá, ó, tá vendo? Aí faria uma coisa mais ou menos assim, ó, tá vendo? Então, não tem como ser. Não, Ju, se você está falando de função trigonométrica, é impossível ser reta. Se for reta, é que tipo de função? Quem lembra? Afim. Afim, muito bem, ó, tá vendo? Então, a gente já conseguiu aqui remover duas opções. Já conseguimos remover a opção B e a opção D, ó. Se fosse para a gente chutar, pô, seria muito mais fácil, tá? Seria muito melhor, né? A probabilidade de acertar seria maior, porque seria de 1/3. 33%. Tá vendo? Ok? Subiria de 20% para 33%. Subiria muito, inclusive, em termos de probabilidade. Agora, a gente precisa saber qual daquelas opções aqui vão ser as opções corretas. Aí, para isso, eu preciso lembrar junto com vocês aqui os valores de seno e cosseno. Porque a gente sabe aqueles que são os arcos fundamentais. Beleza, o arco seno fundamental é perfeito, mas na trigonometria no triângulo retângulo, tu precisa saber o que a gente chama de arcos de eixo. O que significa arco de eixo? É o arco que está batendo nos dois eixos, no eixo X, que é o eixo horizontal, e no eixo Y, que é o eixo vertical. Então, o primeiro arco, o primeiro arco de eixo que eu tenho é esse daqui, ó, que é o começo de tudo. O começo de tudo vai ser o arco de quantos graus? O ciclo trigonométrico, gente, começa em quanto? Em quantos graus?
Ele tá começando. Tudo começa em quanto, velho? Em 0. Zero. Então aqui, ó, é o ângulo de 0 graus. Tá vendo? Depois, olha, vamos lá. Uma volta completa tem quantos graus? Uma volta completa. 360. 360. Então, se eu vier para cá, todo mundo concorda que eu dei um quarto de volta? Quanto que é um quarto de 360? Então, aqui é o 90. 90. Aqui, neste ponto que eu vou pintar de azul, é uma meia volta. Meia volta é de quantos graus? 180. Muito bem. Depois de 180, eu caminhei mais 90 graus. Então, de 180 mais 90 graus dá quanto? 270. Muito bem, 270. Aí eu fui aqui e dei uma volta completa. Uma volta completa dá quanto? 360. Muito bem, perfeito. 360 graus, tá vendo? Deixa eu só reativar aqui minha câmera, porque ela tinha desativado, viu, gente? Pera aí, rapidinho. Aí, voltou. Perfeito, aqui, ó, 360. Aí a gente precisa saber quais são os valores de cada um do seno e do cosseno nesses arcos, que a gente chama de arco de eixo. Então, os arcos de eixo são quais? É 0, 90, 180, 270, 360. É só ir contando de 90 em 90, pô. Então, fica desse jeito aqui, ó. Ó, se ligue, viu? Eu tenho, então, nesse caso, o seno de algum determinado ângulo e o cosseno. E aqui em cima eu vou botar os arcos de eixo, que eu já disse para vocês. 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 e 360. Ó, e agora a gente vai colocar os respectivos valores de todos esses ângulos aqui juntos, viu? Ó. Perfeito, vamos lá, beleza. Aí, vamos lá. O seno de 0. Gente, o seno, eu disse a vocês que ele é representado aqui no eixo vertical, né? O 0 está aqui. Se eu fosse fazer a projeção do seno ali, o seno estaria em quanto aqui? Em 0. Então, seno de 0 vale 0. 0. Agora, seno de 90. 90 está aqui em cima. A gente diz, ó, que deste ponto para cá, isso aqui tudo vale 1. Por quê? Então é 1. Muito bem, é 1, tá vendo? Aí 180 tá aqui atrás, ó. Quando eu botar tum, 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 bate em 0. 0. Todo mundo entendeu isso? Sim. 0. Aí, ó, 270 tá para cá para Vai ter baixo, ó. menos 1. Aí fica menos 1, muito bem. E o de 360 que tá aqui? 0. 0 também, tá vendo? Ou seja, vai ser 0, 1, 0 menos 1, 0. E o cosseno tem que ser o inverso. Então, ó, aqui em cima ficou 0, aí tem que ser o inverso, ou seja, tem que ser diferente disso. Se ligou? Aí, ó, porque o cosseno ele já tá aqui, ó, na frente. O cosseno vai ser isso tudo aqui, ó. Então, ó, corresponde a 1. É trocado, vocês estão vendo que é trocado? Eu disse inverso, porque inverso tá correto, é meio que trocado, tá? Não é simétrico. É o inverso, é o trocado. Então, olha, onde o seno dá 0, o cosseno dá 1. Então, onde o seno deu 1, o cosseno tem que dar quanto? Se eles são inversos? 0. 0, tá vendo? Ó? Aí em 180 ele deu 0. Só que 180 tá para trás, viu? Então tem que ser, ó, menos 1, tá? Menos 1. Aí em 270, 0 em 360. 1. Aí, ó, tá vendo? São esses respectivos valores. Então, veja, quais são os ângulos ali, os arcos, em que o seno dá o valor máximo dele? Qual foi o que ele deu valor máximo? 90. 90. Então, 90 é o valor máximo. Ou seja, quando eu for analisar o gráfico, onde tiver o ponto mais alto, é onde está 90. Então, venha cá. E, inclusive, gente, os ângulos, os arcos sempre são marcados no eixo X, tá? No gráfico, sempre. Aqui é onde vão estar os arcos. Beleza? Aí se liga. Então, neste ponto aqui, quanto é que vale o X? Nesse ponto rosa que eu estou pintando aqui, ó. Que é o ponto mais alto. O ângulo 90. É de quanto? É 90, tá vendo? Ó? Aqui o ângulo é de 90 graus. Olha. Aí, onde ele ficou rente, aí aonde ele está começando aqui, ó, neste ponto, é o ponto em que ele deu 0, pô. Tá vendo? É o ponto em que ele deu 0. O primeiro ponto que ele dá 0, né? O 180. Então, aqui é 180. Então, esse ponto aqui, que é o ponto mínimo, que ele dá o menor valor, vai ser quanto?
270. Muito bem, 270. Depois aqui, onde ele dá zero de novo, 360. Pronto. Isso aqui é crucial a gente conseguir identificar, viu, gente? Onde ele faz o valor máximo, onde ele faz o valor mínimo. Sempre, prof, sempre. Aí agora, o que é que eu tenho que fazer? Velho, testar de uma por uma que sobrou. Vejam, esse primeiro ponto aqui, ó, Feitosa, o primeiro ponto, que a gente disse que era o máximo. Veja, quando o ângulo for 90, o valor da função tem que dar quanto? 1. Não, ó. A função em si, olha, a função é o valor de y. 150. Então tem que dar, a gente vai ter que pegar esse ângulo de 90, substituir em qualquer uma delas. Aí quando eu pegar no lugar do t, o t é o valor do ângulo. Quando eu disser que o t vale 90 graus, aí a função toda, que é o valor de p, tem que dar 150. As que não derem, é o valor, nesse caso a função que está errada. Ó, a letra A, bora testar essa letra A aqui, ó. A letra A fica o P sendo igual a seno de T. Então, fica seno de 90. E, inclusive, galera, aqui tem que tomar cuidado. Por quê? Na função trigonométrica, quando a gente está representando no ciclo trigonométrico, eles pedem para a gente utilizar, na verdade, a forma de radiano e não de ângulo. Aí eu preciso lembrar do quê? Eu preciso lembrar que 180 graus vale, na verdade, pi radiano. Lembra que tem esse negócio de 3π sobre 2, π sobre 4. Vocês lembram disso, do ensino médio? Pronto, isso aí, gente, vai ser quando a gente está representando em radiano. Aí precisa fazer a conversão daquele em radiano. Por exemplo, o 90 graus, na verdade, ó, esse 90 graus em radiano, ele vai ser, ó, se 180 vale π, o 90 tem que ser metade disso. Como é que eu marco? Como é que eu represento a metade de alguma coisa? É o π sobre 2. Aí o 180 é o π, o 270 vai ser 3π sobre 2 e o 360 vai ser quanto? 360 é o dobro. 2π. Se ligou? Então vai ficar assim, ó. O seno, aqui eu estou dizendo que o ângulo é de 90. Então o ângulo, Murilo, é de π sobre 2. Pô. Então fica assim, ó. Seno de π sobre 2 mais 120. Todo mundo entendeu o que o prof tá fazendo aqui agora? Ele está testando de uma... aí ele está testando cada uma das opções que sobraram para ver qual que vai dar certo. Então vai ficar seno de π sobre 2 dá quanto? Seno de π sobre 2? 90. Isso, 190 é quanto? 1. 1. Então vai ficar assim, ó. 1 mais 120 dá quanto? 121. Aí Eita, não então, deu. aí não deu, porque tem que dar quanto, na verdade? 150. Já pode remover, ó. Tum. Bora fazer a próxima aqui, que é a letra C. A letra C fica o P sendo igual a o seno de 2, ó, de 2π vezes o T. O T aqui é π sobre 2, não é isso? Ó, seno de π sobre 2. Tudo isso daqui mais 120. Gente, 2 em cima, 2 embaixo, cortei. Tum, tum. Pi vezes pi, dá quanto isso? Pi ao quadrado. Fica seno de pi ao quadrado mais 120. A gente aprendeu aqui a fazer seno de algum ângulo ao quadrado. Então, velho, primeiro isso nem existe, viu? Primeiro isso aqui nem existe. Já dá pra ver, ó. Não consegui sair, então tá errado, pô. Isso aqui, não existe isso. Não pode. Todo mundo entendeu porque essa opção ela é absurda? Porque ficou seno de π ao quadrado. Ninguém aqui viu seno de π elevado ao quadrado. A gente viu seno de π, que daria quanto? O seno de π. O seno de π dá 1. 0, muito bem. Porque o π vale quanto em graus? 180. Aí seno de 180, 0, pô. Aí tecnicamente daria 120. Não existe isso. Tá errado. Então só pode ser qual aqui? A letra E. Perfeito. A letra E. E pode olhar depois aí na coisa que vai dar aí. Ó,
Tem que ser essa. De todo modo. Gilzinha, no gráfico aqui, ó, meu amor. Tu não viu, não, ó. Quando eu substituir, ó, porque veja, esse eixo que está deitado é o eixo do T. Ele chamou de T, é porque a trigonometria não gosta de usar X, ele gosta de usar T. T de tempo. Aí veja, quando o T foi 90 graus, se eu substituir 90 graus, a função tem que dar quanto aqui, ó, no ponto? Olha para o gráfico, Ju. Aqui é a leitura de gráfico, ó. Quando for 90, ele tem que dar 150, tu entendeu? Juliana, então se eu tivesse pego, sei lá, 180 que tá aqui, pô, ó, eu tivesse pego 180. Quando eu substituísse na função, muito bem, tem que dar 120. Tu entendeu isso? Usar o gráfico ao seu favor. Gente, isso aqui é mais equação do que função em si. Ok? Bora para a próxima aqui, ó, que Gil tinha pedido, que foi a 170. Ó. Uma indústria de peças está tentando obter um certificado de qualidade das suas máquinas. Ao consultar uma empresa de certificação credenciada, foi informada de que o processo consiste em analisar a probabilidade de exatamente duas entre três peças produzidas por uma máquina apresentarem defeito. De acordo com o valor de P, a máquina recebe um selo conforme indicado a seguir. Então, diz assim, ó, selo branco, se essa probabilidade ela é menor que esse número inteiro aqui, que eu me recuso a falar o nome dele. Selo verde, se ficar nesse intervalo ridículo, selo amarelo, e assim sucessivamente. Todo mundo está entendendo, né? Que o selo depende de quê? Da probabilidade de produzir exatamente duas entre três peças com defeito. Aí, ó, o gerente de produção da fábrica fez uma simulação do teste em uma máquina na qual a chance de uma peça apresentar defeito é de 2%. Ou seja, tu pegou essa máquina aqui, fez uma peça. A chance dela sair com defeito é de 2%. Uma peça. Aí ele perguntou, ao final da simulação, o selo que essa máquina recebeu foi o de quanto? Ô, Feitosa, vamos lá para a gente entender isso aqui. A galera também, todo mundo que está aqui, preste atenção. Ó, ele disse que essa probabilidade P vai ser relativa ao quê? A, essa máquina produzir duas entre três peças. E duas delas tem que ser o quê? Um defeito. Pronto, bora fazer três peças. Peça 1, peça 2 e peça 3. Eu posso dizer assim, ó, que a primeira é defeituosa, a segunda é defeituosa e a terceira é normal. Isso aqui vai seguir a probabilidade que ele disse, sendo duas defeituosas e uma normal. Aí agora eu preciso dizer aqui, ó, porque tem que ser assim, Feitosa. A primeira defeituosa, a segunda defeituosa e a terceira normal. Feitosa, toda vez que a gente tiver esse componente I, a gente faz o que com essas probabilidades? Multiplica. Aí, se tivesse o ou, eu faria o que com elas? Somava. Perfeito. Aí, vamos lá. Qual é a probabilidade dela sair com defeito nessa máquina? 2/3. Não, ó. 2%. Tá vendo que ele já deu? 2%. Então, tu vem aqui e coloca. 2%, na verdade, não é número, é representação. Representa quem? Em decimal. 0,02. Pronto. A segunda tem que sair com defeito. Qual é a probabilidade dela sair com defeito? 0,02 também. Muito bem. Agora, a última tem que sair normal. Se ela tem 2% de sair com defeito, para sair defeito, normal, tem que ser 98. quanto? Muito bem, 98%. Porque quando eu pego, lembra que elas duas são, lembra que sair com defeito e normal são dois eventos que a gente são complementares, né? Aí a soma das probabilidades desses eventos complementares tem que dar 100%. Então, como é 98, Miguel já disse. Aqui eu vou botar 0,98. Todo mundo entendeu? Isso aqui, sim ou não? Gabriele, Murilo, diz aí. Letícia, entendeu mesmo, né? Querem que eu reexplique? Não, né? Então, eu vou multiplicar essas probabilidades, pô. Simples assim.
Agora, 0,2 vezes 0,2, depois vezes 0,98, que eu vou fazer assim. 2 sobre 100, vezes 2 sobre 100, vezes 98 sobre 100. Ó, por quê? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 98, bora fazer? 98 vezes 4. 4 vezes 8 dá quanto? 4 vezes 8 dá quanto? 32. Sobe 3, desce 2. 4 vezes 9? 36. Mais 36. 3, 39. Então dá 392 em cima. Embaixo, 100 vezes 100 dá quanto? 10.000. 10.000. Aí eu pego 10.000 e adiciono quantos zeros? Mais 2. Pronto, mais 2, tá vendo? Se ligou? Vai dar 1 Aí eu, milhão. aí eu venho aqui e olho, olha, vai ficar 392. Eu vou pegar esse 392 para dividir aqui, eu vou voltar a casa, não é isso? Os zerinhos, ó. Então vai ficar assim, ó. Ele tá aqui, tá? E eu vou ter que voltar. Vou botar vários zeros na frente, ó. Vários e vários e vários zeros. Aí eu vou voltar quantas casinhas? 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó. E todo esse resto apaga. Então fica 0,000392, ó. Esse número aqui tá em qual desses intervalos? É no selo branco, selo verde, amarelo, No laranja, verde. vermelho. Qual? No verde. No verde, né, ó. É no verde? Não. Porque ele Então é deu. no branco. É, porque isso aqui não dá aproximadamente 0,0003, não é isso? Porque o 92 vem atrás. Então ele tem que ser menor que quem? O branco, tá vendo, ó? Então, letra B de bola. Todo mundo captou isso? Conseguiriam fazer questões assim? Querem que eu monte alguns modelos de questões? Quero. É porque eu vi na explicação e ele tava dando uma volta, aí eu não entendi nada. É, porque eles normalmente, quando vão responder, eles respondem utilizando todo uma contextualização, sabe? Eu não gosto, não. Isso aqui, gente, isso aqui é modelo. A questão tem que resolver isso. Aqui a parte difícil que eu vi que vocês se quebraram foi na identificação do número decimal, pô. A, a galera que está com problema de identificar o decimal, quando tem muita casa. Mas isso é visualização, treino, tem que treinar, viu? Então, letra B de bola. Aí eu vou fazer modelos, tá? Dessa mesma questão e vou mandar para vocês fazerem. Irei montando, claro, com contextos distintos, é óbvio, viu? Não se preocupem, não. Tem mais alguma aqui, velho, que alguém queira que a gente resolva? Ou o resto vocês conseguiram? Que hoje vão ficar mais 45. Eu não quero ninguém enrolando, não, viu? Para fazer. É para fazer de verdade mesmo, viu? Lista dada, gente, é lista feita, viu? Inclusive, hoje em dia, nós temos tantos recursos, assim, para corrigir que não. Infelizmente, gente, eu sei que é meio chato eu ficar falando isso, mas assim, é meio que inaceitável a gente ainda errar certos tipos de assuntos, viu? Porque a gente tem tanto acesso à informação, eu sei que muitas vezes a gente fica muito cansado, sabe? Fica até chateado, mas não tem pra onde correr, não, é fazer. Porque vocês vão ver, principalmente quem quer medicina. Vai ter coisa assim que você vai ter que estudar na força do ódio mesmo, viu? Na força do ódio real oficial. Deixa eu botar. Eita, inclusive, sabe o que foi que eu lembrei? Que eu fiquei devendo um modelo de questão para vocês da última lista de matemática. Olha, não foi? Eu fiquei devendo para vocês, eu não lembrei. Pô, cara, eu tenho até que voltar a anotar as coisas que eu prometer para vocês. Bora lá para a gente voltar a fazer questões no mesmo esquema, tá? Mesmo esquema. A gente faz, aí eu trago algumas parecidas para vocês poderem treinar. E aí, na lista de casa, fazer todas, viu? Comer questão. Ó, uma pessoa comprou um tipo de tinta que pinta 10 metros quadrados com 1 litro. Então, ó, 1 litro da tinta vai conseguir cobrir 10 metros quadrados. Ela gastou aproximadamente 628 ml dessa tinta para pintar toda a lateral externa de um cano
certo? Esse cano tem um formato de cilindro circular reto, que tem um raio de 10 centímetros, e a altura, ela tem H metros, em uma única camada sem sobreposição de pintura. Para aproveitar a tinta, essa pessoa irá pintar a lateral externa de um tanque, também no formato de um cilindro circular reto, em apenas uma camada de tinta, sem sobreposição de pintura. Sabe-se que o raio da base e a altura desse tanque medem H metros. Eita, inclusive, acho que foi Gabriele que me trouxe uma questão muito próxima dessa, não foi, Gabi? Deixa eu ver aqui se foi a mesma. Na minha conversa com ela, eu não lembro se foi a mesma. Aí, ó, considerando 3,14 como aproximação para π, a quantidade aproximada dessa tinta que a pessoa vai gastar para pintar a lateral externa desse tanque é igual a quanto? Foi a mesma questão, não foi, Gabi? Essa questão aqui é excelente. Isso aqui é muito massa mesmo, ó. Então, veja, ele quer que a gente saiba as medidas do novo cilindro. Então, velho, eu tenho o cilindro aqui, que é o cano. Ele quer pintar só a parte de fora, só a parte externa. Então, isso aqui vai ser o quê? Desse cilindro? Área lateral. Ah, muito bem. Então, eu tenho que lembrar qual é a fórmula da área lateral de um cilindro. Quem lembra qual é? Base vezes altura. Quase. Mas a base vai ser o quê? É o raio, é o diâmetro. Quase. Na verdade, não. É não, gente. Porque, notem, a lateral é tudo, ó. Ó, é tudo. Então, vai ser o que dessa circunferência? Vai ser o, como é o nome? Que fica ao redor, esqueci O o nome. comprimento, né? Comprimento, isso. Isso, Que é 2 muito bem. πr. Muito, aí eu ia perguntar agora, que é 2 πr vezes a altura do cilindro, não é isso, ó? Vezes a altura. Beleza? Então, já temos aqui mais ou menos a fórmula que a gente tem que usar, viu? Que é a área lateral de um cilindro. Ok? Aí, bora lá para a gente poder fazer a segunda parte da questão, que é descobrir, porque eu vou ter dois canos. Eu tenho o cano inicial e tenho o cano depois, que é o novo, que ele aumentou. Aí, o cano novo, inclusive, vai ter o raio e a altura iguais à altura desse cano atual. Aí, para isso, eu vou usar o dado do que ele me passou aqui acerca do volume, do volume de tinta. Por quê? Porque eu sei, Feitosa, que a cada 1 litro dessa tinta vai conseguir pintar 10 metros quadrados. A pessoa, para pintar esse primeiro cano externamente, gastou quanto da tinta? 628 ml. Como aqui está em litro, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 1 litro e vou transformar em ml. Quantas ml tem 1 litro? 1000. Então, ó, 1000 ml pintam 10 metros quadrados. Então, 628 vão pintar um total de X. Regra de 3. Vocês são apaixonados por regra de 3. Faço o meio pelos extremos. 1000x igual a 628 vezes 10, adiciono um zero. Aí, ó, preste atenção aqui, viu, Juzinha? 6.280, o 1000 está multiplicando, passo dividindo, zero em cima, zero embaixo, eu não sou besta, eu cortei. Alguém divide para mim 628 por 100. Quanto é que dá isso? 6,28. 6,28. Perfeito. Então, significa que esse meu Quando cilindro... faz assim é muito bom. É, né, velho? Pô, o Enem tem hora que ajuda, viu? Não vou negar, não. Sério mesmo. Aí, mas que engraçado, ele botou uma multiplicação boa, mas o valor do pi ele botou 3,14, que eu odeio quando ele faz isso. Professor, mas eu comecei a fazer aqui e ele vai ajudar, porque vai dar 62,8 no final. Se fosse 3, ia Porque dar vai ter mais difícil. duas vezes, Vencemos. né? É, vencemos então, viu, velho? Então, ó, se liguem. Isso daqui é a área do nosso novo cilindro. A área lateral dele, entendeu? Então, eu vou dizer assim, ó, que a área lateral do cilindro 1, que eu vou botar assim, ó, área lateral 1, dá 6,28. Só que a área lateral, eu também não sei que é 2πrh, isso tudo tem que dar 6,28. Todo mundo entendeu isso? Que o prof fez, sim ou não? Porque eu só substituí ali no lugar da área lateral, eu botei a fórmula da área lateral em si. Aí fica 2π, o π não é 3,14, então fica 2 vezes 3,14, que dá quanto? 2, o dobro de 3,14 dá 62.
Muito bem, tá vendo? 6,28. Vezes o raio vale quanto ali, o raio? 10 10, só que tá 10 o quê? centímetros. E aqui eu botei tudo em metros. Tem que... Metro. E agora? Dá 0,1 Muito bem. Porque a gente lembra, para transformar de centímetros para metros, divide por quanto? por 100. Perfeito. Vezes a altura, que é o que eu quero saber, igual a 6,28. Aí se liga, 6,28 de um lado, 6,28 do outro, Corta. aí dá 1 aqui do outro lado. Então fica 0,1H igual a 1. Então o H vai ser igual a 1 sobre 0,1. Quanto é que dá isso? 10. Muito bem. Ó. Então a altura é 10. Aí perceba, agora eu tenho um novo cilindro. Aí esse cilindro agora, ele vai ter, meu Deus, ele vai ter o raio valendo quanto? O novo cilindro? 10. Muito bem, tá vendo? Ó? Então ele vai ter o raio valendo 10 e a altura 10 também, Valendo né? 10 também. Muito bem, perfeito. Agora a gente tem um novo que tá aqui, ó. Que eu, gente, eu só não tô conseguindo fazer, tá? Mas tudo bem. E não tô conseguindo fazer porque meu dedo, gente, deixa eu mostrar para vocês. Ó, de tanta aula que eu tô ministrando, eu desenvolvi um calo, o calo de novo aqui que eu tenho, um calozinho, sabe? Aí dói muito às vezes para, aí eu evito ficar tocando muito, sabe? Na tela, porque eu escrevo tanto na tela do computador e até na tela, até no papel mesmo, né? Que aí acaba meio que atritando a pele, sabe? Aí fica, ó, tá vendo? Tá todo feridinho aqui, ó. Eu tô com meu dedo que eu não aguento, velho, sério mesmo. Aí, ó, então isso aqui vale 10, a altura também vale 10. Eita, velho, então agora eu consigo determinar a área daqui, não consigo não? Consigo, né? Aí a área lateral, qual era a fórmula mesmo de um cilindro? Muito bem, 2πrh. muito bem, 2πrh. Então fica a área lateral sendo igual a 2 vezes 3,14, o raio é 10, a altura é 10. 10 vezes 10 dá quanto? 100 100. Então fica 6,28, que eu já estou multiplicando aqui, vezes vezes 100. Quanto é que 100. dá isso? 628 metros quadrados. Muito bem, tá vendo? Ó, é a nova. Aí se liga. Olha, 1 litro pintam aqui 10 metros quadrados. Então, quantos litros eu vou precisar para poder pintar 628 metros quadrados? Regra de 3. Meio pelos extremos, 10x igual a 628. X dá quanto? 62,8. Aí vai Ele quer, aproximar. porque ele quer a quantidade aproximada. Então, letra B. muito bem, tá vendo? Ó? Fácil, difícil, digam aí. Essa questão é aquela questão de nível médio, tá? Muito top, viu? Eu Né? gosto. Aí, ó, agora, Feitosa, lê essa aqui pra gente, que vocês vão fazer essa daqui sozinhos. Um agricultor comprou um tipo de fertilizante cujo rendimento é 1 quilo para cada 20 metros quadrados de solo. Ele utilizou 15 quilos desse fertilizante para cobrir um lote de terra em formato retangular, lote 1, que possuía 10 metros de largura e um comprimento X metros. Para aproveitar o restante do seu estoque, ele decide fertilizar um segundo lote, lote 2, este em formato de quadrado, cujo lado mede X metros. Considerando o mesmo rendimento, a quantidade de fertilizante que o agricultor vai gastar para cobrir o lote 2 é igual a... Muito bem. 3 minutos tá bom para vocês fazerem essa questão? Tá, né? 3 minutos. Bora lá, viu? Treinar a velocidade. Pode começar. Pronto. Quando a Alexazinha aqui ela me informar, eu já digo a vocês que o tempo acabou.
Gente, eu vou pegar aqui um pouquinho de ouro preto, viu? É o famoso café. Volta em um instante, peraí. Errou cálculo, Miguel? Como assim? Errou que cálculo, criatura? Não, não tem como não. Deixa eu corrigir. Deixa eu pedir aqui para Alexa parar. Peraí, viu? 3 minutos cancelado. Muito bem, já cancelei aqui o time. Ó, ele disse o quê, Miguel? Que ele gasta 1 quilo, perceba, 1 quilo para cobrir 20 metros quadrados. Todos entenderam isso? Ok? Sim ou não? Ok. Ele disse que no primeiro lote utilizou 15 quilos para poder pintar ele todinho. Então, veja, se 1 quilograma ele usa para pintar 20 metros quadrados, então 15 quilos a gente vai gastar quanto? Eu não sei, chamo de X, chamo de X. O X aqui dá quanto, hein? Fazendo o meu pelos extremos. 300. Muito, então significa que esse primeiro lote tem 300 metros quadrados, correto? Ele tem 300 metros quadrados. Eu sei que ele tem formato retangular. Então, ele tem esse formato aqui, tá vendo? Ó? Em que ele disse que a largura vale 10 e o comprimento vale X. Pô. Ó, como é que eu calculo a área disso daqui? Área de retângulo. Base vezes altura. Aí a base é quanto? X. Altura 10. Então, dá... Todo mundo entendeu isso? Todo mundo conseguiu fazer até aqui? Massa, muito bem. Então, ó, tem uma área. Então, eu posso dizer que 10x vale quanto? Se isso aqui é a área do lote. A área do nosso lote tinha dado quanto? Que a gente calculou lá anteriormente de roxo. 300. Então, isso aqui dá 300, ó. Então, quanto é que vale o x, que é o outro lado do nosso terreno? 30. Então, ele vale 30 metros. Aí, agora, tem um novo terreno, que ele tem formato quadrado, que tem quanto de lado? X. E aí o X vale quanto? Né? 30. Quanto é que fica a área desse cara aqui? 900. Muito bem, porque a área do quadrado é L quadrado, 30 ao quadrado dá 900. Juliana entendeu até agora também. Juliana, Letícia, que está aqui, entenderam? Deu 900 metros quadrados. Ele quer saber o tanto de quilo que ele gastou. Gente, com 1 quilo do produto ele consegue pintar quanto de área? 20. Aí eu quero saber a massa que ele vai usar para pintar um novo terreno, que é 900. Todos entenderam isso? Aí, ó, já corta o zero de cima, zero de baixo. O X deu quanto aqui? Miguel já mandou? Mandou. Onde é que eu tenho essa resposta de 45 quilos? Sacou? Rapaz, eu parei nos 900 metros aí, eu achei que já era o resultado. Eu olhei pro gabarito, tinha. Esqueci de Entendi. converter ainda. É, porque nesse caso, ó, tu se embananou só com o quê aqui? Porque tu encontrou 900, tá certo. Mas tu encontrou 900 o quê? Metros. E aí ele disse que quer, na verdade, a quantidade de fertilizante. A quantidade de fertilizante é em, ó, quilos, certo? Bora para mais uma? Ô, Murilo, aproveita e lê essa daqui pra gente. Uma empresa fabrica painéis solares, painéis de isolamento acústico. O custo do material básico é de R$ 50 por metro quadrado. A empresa gastou 6.280 em material para construir um grande painel em formato de disco, um círculo, com raio R metros.
Agora, a empresa precisa construir um segundo painel, mas em formato de esfera, para um estúdio de gravação. Sabe-se que o raio dessa esfera também mede R metros. Considerando o π igual a 3,14, o custo aproximado do material gasto para revestir toda a superfície externa dessa esfera é de... Show. 3 minutos tá bom para vocês fazerem essa? Tá, né? 3 minutos, vamos lá, viu? Ninguém conseguiu ainda, gente. Oi. Acabou o tempo, viu? Ó. Vamos lá. Deixa eu pedir aqui para ela. Não, mas aí você só vai encontrar, sua resposta vai estar um pouquinho menor que a resposta oficial. Tá errado não, pô. Só tem que tomar cuidado, viu? Certo? Bora lá pra gente fazer, porque não... já vou responder, viu? Só Feitosa que conseguiu, correto? Ninguém mais conseguiu terminar o cálculo. Que é mais questão de multiplicação, viu? Olha, diz assim, o custo do material básico é de R$50 por metro quadrado, ou seja, 1 metro quadrado, ele vale R$50, correto? Sim, né? Nossa, a cor que eu tô usando. Meu Deus. Tá uma cor aqui mais escura. Então, 1 metro quadrado, R$50. A empresa gastou 6.280 para poder construir um painel que tem formato circular de raio R, viu? Então, vamos lá. Se 1 metro quadrado custa R$50, quantos metros quadrados vão custar uma estrutura que valeu ali
6.280. Aí faço o meio pelos extremos. Antes disso, eu já vou cortar, tá? Ó, 0 de cima com 0 de baixo. Então, fica 5x igual a 628. Então, o x fica 628 dividido por 5. Quando vocês dividiram, deu quanto aqui? Dá 125,6. 0,6? Muito bem. Então, a gente sabe que essa estrutura recente, essa estrutura atual, tem 125,6 metros quadrados. Ela tendo esta medida aqui, dá para eu determinar a área dela, não dá não. Se ela é um círculo, qual vai ser a área que eu vou usar? Πr ao quadrado. PR quadrado. Então, fica 125,6 igual a 3,14, que é o π, vezes o raio ao quadrado. Então, raio ao quadrado fica igual a 125,6 dividido por 3,14. Prof, posso mudar esse π e colocar ele como sendo 3? Pode também, mas eu não vou fazer não, viu? Vou multiplicar por 100 em cima por 100 embaixo. Então, o raio ao quadrado vai ficar quanto ali? 125,6. Não é isso? Dá 12.560. E embaixo dá quanto? 314. Muito bem. Tá vendo? Então, R quadrado fica igual 12.560 sobre 314. Vou pegar o 1.256, tá? Fazer a tabuada de 314 aqui do lado rapidinho. Deixa eu puxar isso aqui para... Vem, corno, velho. Pronto. 314 vezes 1 dá o próprio 314. Vezes 2, 628. Vezes 3 dá 12. 942. Muito bem. Aí vezes 4 vai dar 6. 1.256. Muito bem, perfeito. Olha, direitinho. 1, 2, 3, 4. 4. Não é isso? Aí vai dar 0, sobra 0. Não deu 40 não, o R ao quadrado? Deu igual o de vocês? Pronto. Gente, eu não... Ó, entendam. Como é área de circunferência, eu não preciso calcular o raio. Porque na área, vocês já me disseram que é πr quadrado. Então, para que eu vou calcular a raiz quadrada de 40, velho? Se eu vou precisar do raio agora. Ao quadrado. Tá vendo? Aí ele disse assim, que agora esse novo painel tem formato de esfera. E aí essa esfera também tem o mesmo raio que o outro, tá vendo? Agora eu preciso lembrar o quê? Da fórmula da área da esfera. Qual era mesmo a fórmula da área da esfera? 4πr ao quadrado. Aí, para que é que eu vou calcular a raiz quadrada do raio se eu preciso do raio ao quadrado? Vocês estão notando isso? Que nem todo valor precisa resolver, entendeu, Murilo? Aí agora vai ficar... E deu um número mó nada a ver, não dava pra usar. Deu 2, né, 2 raiz de 5. Eita, pega. Mas dá para fazer também, só que aí demora mais um pouquinho. Eu não vou fazer para poder fazer mais rápido, tá? Então, essa nova área fica assim, né, Murilo? Ó, a área dá 4π, então fica 4 vezes 3,14, vezes... Quanto é que deu o raio ao quadrado que a gente fez? 40. Ó, pronto. Então, a área fica 4 vezes 4, 16, 160 vezes 3,14. A área vai ficar 16 vezes 31,4. Sim ou não? Sim, né? Agora eu venho aqui no canto e faço, ó. 31,4 vezes o 16. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 1, 6 com 2, 8. 6 vezes 3, 18. Mais 1 vezes 4, 4, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 3, 3. Somando 4 com nada, 4, 8 com 4 dá 12, 8 com 2 dá 10, 3 com 2 dá 5. E a vírgula vem aqui. Sim ou não? Tá vendo, ó? 502,4. Aí, ó. Agora deixa só o computador dar uma destravada aqui, tá? Porque ele não tá aguentando mais, não. Aí, então, tem aqui a área, olha. Mas ele quer saber quanto de dinheiro que ele pagou. Aí eu sei do seguinte, né? Eu sei que 1 metro quadrado custa quanto para esse cara?
50 conto. Esse nosso deu 502,4, isso aqui vai dar X. X fica 502,4 vezes 50, que é a mesma coisa que 5.024 vezes 5. 5.024 vezes 5. 5.024 vezes 5. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10 com 2, 12. 5 vezes 0, 0 com 1 dá 1. 5 vezes 5, 25. Olha quanto foi que deu aqui. 25.120. Onde é que tem isso? Aí, ó. Aí por que foi que a maioria aqui não conseguiu? Tem, ô Miguel, tem de todo assunto que você pensar. Só que eu não vou ficar pulando não, tá? Eu vou seguir a regra bonitinho, tá? Que tá aqui. Beleza? Ok? Função lá pra frente. Aí é isso, vocês vão ter. E Gabi, se ligar, um erro bem bobinho mesmo, viu? É acostumada, né? Aí, ó, Gabi, é o que eu te disse hoje nas mensagens do WhatsApp. A única coisa que tu tem que se ligar é nisso aqui, ó. O comando. Tu tá bem automática, mas sempre se atentar ao comando, viu? Não vamos perder nenhuma questão, beleza? Trabalhar muito contigo isso, tá? Fazendo a resolução bem rápida. Mas precisa se ligar nisso. Agora, galera, nos sistemas de exaustão de gases é utilizado um terminal de carga, conhecido popularmente como chapéu chinês, com o intuito de evitar que os gases retornem para o espaço de onde vieram, por exemplo, uma cozinha industrial direcionando-os para um ambiente externo. O nome chapéu chinês se deve ao formato cônico similar aos chapéus utilizados pelos asiáticos na colheita de arroz. Na imagem a seguir, tem-se um chapéu chinês com apoio montado sobre uma chaminé cilíndrica. No processo de produção desse objeto é feito um cordão de solda reto unindo o vértice do chapéu, que é esse ponto que está aqui, né? Ó, o vértice do chapéu chinês, a um ponto da circunferência da base desse cone, que é aqui, ó. Isso daqui. Aí ele pergunta, do ponto de vista geométrico, esse segmento de reta é conhecido como o quê? Desse cone. Isso aqui é o quê? Do cone, ó. Que é esse traço que está aqui, povo, ó. O vermelho que eu estou botando. Que elemento é esse do cone? É o eixo, é a altura dele, é a geratriz, é o raio da base ou é a seção meridiana? Muito bem, isso aqui é a geratriz, não é? Geratriz. Inclusive, eu tinha uma relação entre geratriz, altura e raio. Qual era? Lembra que a altura faz 90 graus, viu? É πRG, né? Não. Isso aí é a área. Eu tinha uma relação, ó, que trabalhava altura, geratriz e raio. Sim, Pitágoras. Muito bem. Como é que fica aqui? G ao quadrado igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Muito bem. Se ligou nisso aqui, gente? Se ligaram nisso? Pronto, massa. Beleza? Mas aqui o que eu perguntava era basicamente o elemento em si. Agora, olha a próxima questão. Vou dar um zoom, viu? Eu já venho aqui, ó, quando eu vejo tabela, o que é que eu faço? Tabela. Eu já venho direto para o comando da questão. Porque normalmente vai ser ou de operações fundamentais ou vai ser de estatística a questão, que não vai precisar eu ler o enunciado todo. Ao escrever a reportagem, o jornalista informou corretamente a mediana de gols na Copa Libertadores da América no período de 2009 a 2018. Nesse caso, essa mediana ela vai ser igual a quanto? Ele quer saber a mediana. Só que se liguem, a mediana em 2015, eu tenho aqui um dos dados que não está aparecendo, ele está dizendo que é X. Então, eu preciso de outro dado para determinar esse X, para depois eu calcular a mediana, entendeu? Aí ele falou assim, ó, a Copa Libertadores da América, é a principal competição de futebol entre clubes profissionais da América do Sul. Foi a média, não foi que ele deu? Ele disse que a média era de quanto? O jornalista, papapá, dessa competição. Aqui, ó, encontrou que a média de gols marcados pelos artilheiros da Copa Libertadores entre 2009 e 2018 era igual a 7,8. Então, ou seja, como é que eu calculo a média? Primeira coisa. Como é que eu faço, feitozinha, para calcular a média? Soma e divide pela quantidade.
Perfeito. Então, se eu somar todos esses caras, dividir pelo total, tem que dar quanto? 7,8. Pronto, bora lá para a gente somar. Aí, 8 mais 8, 16. 7 mais 8 dá quanto? 15, né? 15. Aí, 5 mais 7, 12. 12. 9 mais 9, 18. 18 mais 9. 27. Pronto. Agora vai ficar assim, ó. 16 mais 15, 31. isso. E 12 mais 27. 39. Pronto. E 31 mais 39. 70. Muito bem. Então fica assim, ó. A média vai ficar 70 dividido pelo total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Divide por 10, isso tudo. Ou, perdão, por 10 não. Porque a média, na verdade, é Vai a ser soma de 70 todos, né? mais X, não? Isso, muito bem. Vai ser 70 mais X. E aí o total são 10 anos, né? 1, 2, 3, 4, 5, É, 6, 7, também. 8, 9, 10. Muito bem. Por 10, isso tudo tem que dar 7,8. Todo mundo que está aqui entendeu isso que Feitosa e eu fizemos? Murilo disse que sim. Gabriele, Letícia também. Miguel também. Beleza. Todo mundo entendeu. Aí como é que eu resolvo isso? O 10, eu faço o que com ele? Passa multiplicando. E dá quanto do outro lado? 78. Então o X dá quanto no total? 8. Pronto. Então, agora sim, terminou de determinar todos os elementos, todos os dados. Aí agora eu vou determinar a mediana. Primeira coisa para calcular a mediana é o quê? Ver se é ímpar ou par. Muito bem. O número de elementos foram quantos? 10. Então é par. Então é par. Aí não vai ser o elemento central, vai ser o quê? A média dos dois do meio. Muito bem, a média dos dois centrais. Aí, para isso, eu tenho que calcular, tenho que organizar em rol. Só que bora logo determinar aqui quais são os dois centrais. Eu disse a vocês como era que eu fazia, né? Era? Primeira coisa. É, porque eu vou cortando, fica melhor, fica mais fácil. Aí vamos lá, para encontrar os dois centrais, eu tenho 10 elementos. Quais serão os dois centrais? Eu pego o O, total e qua- divido o por quanto 5 primeiro? e o 6, Isso. né? O 5, muito bem. Então vai ser o 5 e o próximo, que vai ser o 6. Vou encontrar o quinto e o sexto. Bora organizar em ordem crescente e vamos cortando. O menor é o 5, né? Então, ó, elemento 1, depois do 5, vem quem? 7. O 7 duas vezes, então já está no terceiro. Depois, 8. então, ó, tá Mais vendo? 2 vezes 8. Tá vendo? Ó, então o quinto é o 8. E o sexto é quem? O 8. De novo, muito bem. Então, a mediana dá quem aqui? 8 8. mais 8 sobre 2, que dá? 8. Pronto. Aí, letra P de bola. Fácil, difícil, diz aí. Questão que cai todo ano, né? Aqui. Ninguém vai errar, não, né? Promete, né? Vamos ver se não vão errar. A gente vai fazer um modelo agora. Beleza? Aí, Feitosa, lê ela aqui pra gente. Feitosa, por favor. Um estudante de engenharia realizou 8 provas ao longo do ano. Suas notas mensais, de março a outubro, estão listadas na tabela abaixo. Contudo, a nota da prova de julho foi perdida no sistema e está representada por N. O estudante sabe que sua média no final do ano, considerando apenas essas 8 provas, foi exatamente 7,5. Com base nisso, a mediana de suas notas no período foi igual a... Muito bem. Gol. 2 minutos. Dá para todo mundo fazer em 2 minutos? Dá, né? 2 minutos. Podem começar agora, viu?
Eita, agora o Murilo deu o nome, viu? Foi rápido pra caramba. Pronto, então a gente já vai corrigir, que já acabou o tempo, viu? Quem conseguiu fazer, mandem suas respostas. Gabriele, o seu deu quanto, Gabriele? Miguel, o teu deu quanto? Letícia, o teu deu quanto, Letícia? Olha, duas respostas diferentes, C e B. Gabriele, o teu deu quanto? Conseguiu fazer? C também. Gabriele, o teu? Letícia, conseguiu fazer? B. Então, ó, estamos tendo muitas divergências, viu? Umas estão dando B, outras estão dando C. Vamos lá, ele disse assim, que foram realizadas 8 provas, certo? Dessas 8 provas, quando a gente calculou a nota, deu 7,5. Ele quer saber a mediana. Beleza, a mediana eu vou pegar e vou calcular ali, vou identificar quais são os dois elementos centrais, mas eu preciso ter todos os elementos. Para isso, eu preciso encontrar o elemento N, que está faltando aqui, tá vendo? Então, como o N ele está faltando, o que eu vou fazer primeiro é calcular a média. Então, a média é a soma de tudo dividido pelo total, certo? Lembrando que essa média está dando 7,5. Vão me dizendo se está igual ao de vocês, tá? Então, fica 7 mais... Vou fazer o seguinte, ó, melhor. Vou pegar todos os que tem 0,5 e já vou somar logo eles, tá? Então, vai ficar 8,5 mais 8,5 vai ficar, basicamente, 9 mais 8, não é isso? Aí, 9 mais 8 dá 17, esses dois juntos dão 17. Aqui fica 7 com 6 dá 13, 13 com 7 dá 20, 20 com 9 dá 29. Então, fica 17 mais 29, mais 7,5. Vou somar esses dois, tá? 30 mais 16 dá 46, mais 7,5. 46 com 7,5, 46, 7,5 dá 5, 13, 5. Então, dá aqui 53,5 mais o N, tudo isso dividido pelo total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele já tinha dado. Isso tudo tem que dar 7,5. Todos entenderam isso que o prof fez ou ele fez rápido demais? Digam aí. Se eu fiz rápido demais, fale que eu repito, tá? É porque eu tô vendo que vocês estão bem desenrolados, tipo, no esquema da questão em si. O que vocês estão errando é muitas vezes na matemática básica, viu? Que era para ter corrigido ao longo do ano. Por isso que eu sempre dizia, gente, fazer o máximo de exercícios possível para ir se acostumando com as resoluções. Pego o 8 que está dividindo, passo multiplicando. 7,5 vezes 8. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 7 dá 56. 56 com 4 dá 60. Então vai ficar assim, ó. 53,5 mais N, isso tudo dá 60. Então o N vai dar quanto, gente? 6 e quanto? Muito bem. Aí, ó, aqui é 6,5. Agora, bora para a gente saber quais são os dois elementos centrais, porque nós temos aqui o número de elementos sendo 8. Então, quais serão os dois elementos centrais? Se o número de elementos é 8, vai, gente, alguém fala aí para ver se está sabendo mesmo? Eu tenho 8 elementos. Quais são? 4 Muito e bem. 5. Perfeito, porque é só pegar o número de elementos e dividir por 2. Aí 8 por 2 dá 4. Tem que ser o 4 e o próximo número, que é o 5. Ah, muito bem, Gabizinha. Então vai ficar assim, ó. Já fazendo aqui, organizando, né, em rol. Vai ficar primeiro elemento, depois segundo elemento, terceiro elemento. Ah, não, perdão, fiz errado. Primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, aí o quarto elemento tá aqui, é o 7. Aí o quinto elemento vai ser o 7,5. Isso tudo dividido por 2. Dá 14,5 dividido por 2. Isso aqui vai dar 7,25. Sim ou não?
Aí, letra B de bola. Ei, estão errando divisão, viu? Tem gente ainda errando divisão, velho. Ó, mudar, gente, mudar. Dá tempo de consertar isso ainda, viu? Ó, eu vou botar essa próxima. Depois dessa próxima, eu já libero vocês. Ó, o gerente de uma pequena loja de eletrônicos analisou o número de celulares vendidos por dia durante uma semana de trabalho, de segunda a sábado. Ele verificou que a média de vendas nesses 6 dias foi de 23 aparelhos por dia. Infelizmente, o registro de vendas de quarta-feira foi corrompido. A tabela mostra os dados que ele conseguiu recuperar. Após calcular o valor de X, o gerente informou corretamente à sua equipe que a mediana de vendas diárias na semana foi de quanto? 2 minutos para fazer. Podem começar, viu? Eita, pega já, Gabi. Gostei, viu? Gente, muito bem. É letra B mesmo. É letra B. Vocês precisam que a gente corrija essa questão? Eu já posso liberá-los. Pronto, bora. Deixa eu parar, deixa eu pausar aqui a nossa Alexa. Peraí. Muito bem. Não, eu vou fazer, Murilo, porque eu vou fazer, Miguel, porque Murilo tinha pedido pra gente fazer. Bora fazer logo, certo? Ó, ele disse assim, que a média foi de 23, certo? Ele quer saber a mediana, tem que saber o valor de X. Então, a média, eu vou somar, ó. 28 com 18 dá quanto? 40, né? Aí 25 com 20 dá 45 e aqui sobra o 29. Esses dois juntos, 85, 85 com 29 dá 14, dá 10, dá 11, fica 114. Então, a média fica 114 mais o X, dividido por 6, isso tudo, óbvio, tem que dar 23. Então, fica 114 mais X igual a 23 vezes 6, não é isso, Murilo? Tá certo até agora? Certo, né? Massa, muito bem. Bora fazer, ó. 23 vezes 6. 23 vezes 6 dá 6 vezes 3, 18. 6 vezes 2, 12. Com 1 dá 13. Então, fica 114 mais x igual a 138. X dá 138 menos 114. Ó o x, quanto é que vai dar? Menos 114 dá 4, 2. Então, fica 24. Então, este elemento aqui, Murilo, ó, que é o X, ele é 24. Ele sendo 24, Murilo, a gente vai agora organizar, né? Porque, veja, eu vou pegar primeiro os dois termos centrais. Se eu tenho 6, os dois termos centrais têm que ser quais? São 6 termos. Então, os dois centrais. Tem que ser os do meio. Muito bem, tá vendo? Vai ser 3 e 4, não é isso?
3 e 4. Aí, ó, então vem aqui e organizo, ó. 1, 2, aí o 3 está aqui e o 4 está aqui. Então, a mediana tem que ser 22 mais 24 sobre 2. 46 por 2, 23. Que é quem está entre 22 e 24, né? Óbvio. Então é isso, tá? Galera, estão liberados, beleza? Estão liberadinhos. Vou liberar a listinha agora, viu? Não se preocupem, não. Não precisa me cobrar, não. Vou liberar agorinha, ok?